Ah, que delícia o verão, a gente bota a sunguinha e dá um mergulhão. Conforme a temperatura começa a subir, não existe maneira melhor de se refrescar do que dar um belo mergulho na água. Mas tome cuidado, pois nem todos os corpos d'água são propícios para nadar. Alguns desses lagos, rios e piscinas podem parecer convidativos, mas dar um mergulho neles pode ser a última coisa que você vai fazer na sua vida. De piscinas naturais belíssimas, que na verdade estão cheias de ácido, há buracos inundados, dos quais é impossível escapar. Vem comigo dar um mergulho em alguns locais que parecem bons para nadar, mas que você tem que tomar cuidado, e outros que você não deve nem chegar perto. Banho de alvejante. Você sabe alguma coisa sobre a Tanzânia? Bom, você deve saber que é um país da África, certo? E também deve saber que é o lar de uma incrível vida selvagem, não é mesmo? E eu também aposto que você sabe que lá tem um corpo d'água de mais de 1.200 km², que pode transformar seres vivos em pedra, não é? Peraí, como é que é? Isso parece ser coisa de conto de fadas. Mas acredite em mim, é real. Esse é o Lago Natron, localizado em uma parte da Tanzânia que é tão quente que a maior parte da sua água é perdida por meio da evaporação. Isso faz com que resíduos salgados e ricos em minerais formem uma crosta sobre o leito do lago, repleta de micro-organismos que amam sal e que possuem um pigmento vermelho escuro, que se desenvolvem no que a água deixa para trás. No entanto, a água que sobra é tão saturada que os pássaros migratórios, que param para tomar um banho refrescante, ficam cobertos de cristais de sal, e quando eles se calcificam, essas camadas salgadas prendem as pobres criaturas em questão de minutos, fazendo com que se tornem múmias vivas. Não é como se eles virassem pedra de verdade, mas é quase isso. Mesmo assim, essa nem é a pior parte. O leito rochoso, rico em sódio e minerais, torna o ambiente do Lago Natron altamente alcalino, o que significa que a água do local tem um pH de 10 em um dia normal e um pH de 12 quando atinge a temperatura escaldante de 60 graus. Portanto, na pior das hipóteses, dar um mergulho nesse lago seria como nadar em alvejante quente, causando queimaduras alcalinas gravíssimas. Essa experiência horrível foi vivida em primeira mão por um grupo de fotógrafos da vida selvagem em 2007. Quando estavam sobrevoando o lago, o piloto do helicóptero perdeu o controle e caiu. Os compostos químicos na água começaram rapidamente a irritar seus olhos, quase os deixando cegos e queimando lentamente sua pele. Mas, por algum milagre, eles conseguiram suportar a dor e atravessar 3 quilômetros de águas rasas, até o terreno mais próximo. Por sorte, todos conseguiram se recuperar, mas se eles tivessem se acidentado um pouco mais longe da margem, ou se fosse um dia ainda mais quente, isso poderia ter terminado de forma fatal. Saída apertada. No verão escaldante do Texas, as crianças de Wimberley adoram brincar em um riacho local, que levam a uma nascente chamada Fonte Jacob. Fontes como essa geralmente são pequenas e podem ser um ótimo local para fazer algumas fotos divertidas, como essa aqui, por exemplo. Isso se estiverem na profundidade certa. Mas a boca de 3,7 metros de diâmetro dessa nascente parece muito grande, quase como se tivesse sido perfurada no leito rochoso, e com uma descida de 9 metros em linha reta. Esse parece ser o lugar perfeito para saltar em uma bola de canhão incrível. Mas algo sombrio se esconde no fundo desse poço, algo que já tirou a vida de muitas pessoas que mergulharam fundo demais. Bom, pelo menos não é um monstro. Veja bem, a Fonte Jacob é uma mina cárcica, que faz parte de um sistema de cavernas subaquáticas. Após a câmara principal de 9 metros, a caverna continua descendo em uma série de túneis e câmaras separadas por passagens estreitas. Isso continua até atingir uma profundidade média de 37 metros, com cavernas e túneis adjacentes que se estendem por mais de 1,3 quilômetros. E essas são apenas as cavernas que já foram exploradas. Esse sistema intrincado atrai mergulhadores de cavernas e mergulhadores livres de todo o mundo. E é aí que mora o principal perigo de nadar na Fonte Jacob. Algumas das aberturas para outros túneis são tão estreitas que os mergulhadores precisam remover seus tanques de oxigênio para passar por elas. Basta um pequeno descuido e os tanques de oxigênio podem ficar perdidos nos trechos escuros e cavernosos abaixo. Mais de uma dúzia de mergulhadores perderam suas vidas na Fonte Jacob dessa maneira. E como se isso não fosse assustador o suficiente, em 2015, Diego Adame estava fazendo mergulho livre na caverna, ou seja, mergulhando sem o uso de um tanque de oxigênio, confiando apenas na capacidade pulmonar e em sua pura força de vontade. Ele havia descido cerca de 30 metros, se espremendo por fendas realmente muito pequenas, quando de repente ele perdeu um pé de pato. Com medo de que não fosse capaz de voltar todo o caminho até a superfície sem o seu pé de pato, ele cortou o cinto de pesos que é usado para ajudar a afundar, e então nadou desesperadamente até a saída.
como que por um milagre, Diego conseguiu voltar à superfície na hora certa. Mas se ele estivesse um pouco mais fundo, ou se não tivesse conseguido cortar o cinto, a história poderia ter sido bem diferente. Mas alguém aí sentiu os batimentos cardíacos ficando um pouquinho mais rápidos? Cara, entre ficar preso em uma caverna subaquática ou ser cozido vivo em um lago de alvejante, eu não tenho certeza de qual destino seria pior. Mas e você, o que acha? Para banho alvejante, clique no botão curtir. E para ficar preso embaixo d'água, clique no botão de se inscrever. Tudo pronto? Muito bem, maravilha. Agora respira fundo, porque já vamos mergulhar no próximo pesadelo aquático. O labirinto subaquático. Me diz uma coisa, quantas vezes você já mergulhou na água, começou a nadar e depois se perdeu? Eu espero que não seja uma coisa comum para você. Mas os corajosos o suficiente para entrar no sumidouro The Eagle's Nest. Essa é uma possibilidade muito real. Localizado na costa da Flórida, o The Eagle's Nest é um sumidouro alagado, que à primeira vista parece ser uma piscina secreta, perfeitamente escondida do resto do mundo. Às vezes, suas águas são totalmente claras, e outras são quase negras, tingidas por pigmentos naturais, chamados taninos, da vegetação circundante. Mas não importa qual seja a aparência da água na superfície, uma vez que você vai um pouco mais profundo, o perigo começa a aumentar drasticamente, porque essa é apenas a entrada para uma enorme rede de cavernas e túneis submersos, alguns com até 94 metros de profundidade, e que se estendem por mais de 1,6 km, tudo na mais completa escuridão. É um local popular entre os mergulhadores de cavernas, que sentem uma espécie de alegria anormal, com a ideia de se aventurar no subsolo debaixo d'água, praticamente às cegas. Além disso, como alguns deles são incrivelmente corajosos ou totalmente insanos e querem ultrapassar os limites da exploração, eles tentam mapear cavernas e túneis não catalogados até então. O problema é que pode ser fácil se perder, principalmente na escuridão total, quando todas as rochas ao seu redor parecem idênticas sob a luz de uma lanterna. Por isso, alguns mergulhadores e nadadores muito ambiciosos ficaram tão perdidos que nunca conseguiram voltar à superfície. Desde 1981, pelo menos 13 mergulhadores sucumbiram diante desse destino horripilante. A situação ficou tão grave que placas como essa foram instaladas no sumidouro, para tentar dissuadir os nadadores mais ávidos a ir longe demais e se perderem. Mas fique tranquila, Califórnia, não vai ser necessário me convencer, porque, para sua sorte, eu já sou um grande covarde. O azul e o negro. No Reino Unido, outro lago de aparência bela e enganosa pode ser encontrado em um poço escavado na zona rural de Derbyshire. Essas são as belas águas azuis da chamada Blue Lagoon. O nome é apropriado, ou pelo menos costumava ser. Em 2013 e depois mais uma vez em 2020, o Conselho Municipal tingiu água de preto para tentar impedir que os moradores da região mergulhassem no lago. Mas por quê? Bom, apesar do nome Lagoa, na verdade o local é uma antiga pedreira de calcário, que depois de ter sido desativada em 1952, acabou sendo deixada para coletar a água da chuva. Como as rochas calcárias ao redor liberam cristais de calcita na água, ela gradualmente assumiu um tom turquesa convidativo, mas isso também deu à lagoa um pH fortemente alcalino de 11,3. Levando em conta que a amônia tem um pH de 11,5 e que o alvejante tem cerca de 12 de pH, nadar é a última coisa que você quer fazer nessas águas. Com essa graduação, a água causa irritação na pele, problemas estomacais e até queimaduras químicas. Mas isso tudo não foi o bastante para impedir que as pessoas dessem um mergulhinho, especialmente durante o lockdown. Apesar dos montes de lixo na água, dos animais mortos e de uma placa de alerta que não tem como passar despercebida, ainda é possível ver pessoas se arriscando e nadando nesse lago. Eu sei que as piscinas públicas não têm a melhor das reputações, mas nadar em um alvejante cercado de lixo não parece ser realmente um upgrade. A arma secreta de Yellowstone. Nem todos os corpos d'água mortais são monocromáticos, como é o caso da grande fonte prismática do Parque Nacional de Yellowstone, localizada na bacia Geyser Midway. Essa é a terceira maior fonte termal natural do mundo, medindo 113 metros de diâmetro, o que significa que, de ponta a ponta, ela tem mais do que o dobro do comprimento de uma piscina olímpica. O leito rochoso exibe enormes círculos concêntricos em tons vibrantes de azul, verde, amarelo e laranja, fazendo com que a fonte pareça mais um portal mágico do que uma lagoa. Mas não se trata de mágica, e sim da água aquecida pelo calor geotérmico, que irrompe do centro da nascente, que pode chegar a escaldantes 87 graus Celsius. Isso é muito quente. Quando essa água se dispersa, ela esfria, permitindo que se desenvolvam círculos de bactérias diversas, que se desenvolvem em temperaturas que variam de 55 a 87 graus Celsius, o bastante para causar queimaduras de terceiro grau. No entanto, as queimaduras são a menor das suas preocupações nessa área. Em 2016, um turista estava visitando as nascentes de Yellowstone, quando, apesar de todos os sinais de alerta, ele e sua irmã decidiram fazer uma caminhada em uma área proibida.
Eles queriam dar um mergulho em uma fonte de água termal, longe dos olhares indiscretos do público. Mas enquanto verificava a temperatura da água, ele escorregou por acidente e caiu. Ele tentou sair da água desesperadamente, mas não conseguiu voltar à margem. Sua irmã tentou puxá-lo para fora, mas como a temperatura ali estava a escaldantes 93 graus Celsius, ela sofreu queimaduras graves e não conseguiu ajudá-lo. Como eles haviam saído da trilha principal, a ajuda chegou tarde demais. Uma tempestade impediu a tentativa de recuperar os restos mortais do homem, e eles decidiram voltar no dia seguinte. Mas como a água nessa área também é levemente ácida, em combinação com o calor intenso, quando voltaram ao local, o corpo dele já havia se dissolvido. Eu acho que eu vou só me contentar com minha banheira aquecida. Obrigado. Alto e quente. Bom, eu acho que já deu pra entender que sair de uma trilha e tentar dar um mergulho em uma piscina natural de água quente não é uma boa ideia. Mas eu tenho a sensação de que essa lição não foi passada a todos os mergulhadores que se arriscam por aí. E é por isso que vamos dar uma olhada em outro exemplo extremo de uma fonte que poderia te matar se você resolvesse dar um mergulho. Para isso, vamos à Islândia, um país famoso por sua paisagem, com atividade vulcânica intensa e fontes de água geotermal. É aqui que vamos encontrar uma piscina natural bem pequena e de aparência inofensiva, localizada ao lado do rio Uvita. Tudo parece muito calmo e sereno, mas a cada 10 minutos essa paz é perturbada. Uou, essa piscina realmente não é comum. Esse, na verdade, é o geyser Strokr, um dos geysers tipo fonte mais ativos do mundo. Geysers como esse são formados por sistemas inundados de poços em formato de tubo, com câmaras interligadas que correm nas profundezas da crosta terrestre. O magma aquece a água no fundo dos tubos até que ela começa a ferver. Quando isso acontece, a água sobe e inunda as câmaras, e então começa a se transformar em vapor. A pressão faz com que esse vapor dispare em direção à superfície, forçando a água ao seu redor a sair a uma velocidade incrível. Por mais divertido que possa parecer, mergulhar e ser arremessado para cima por esse estilingue gigante da natureza não é uma boa ideia. A pressão do vapor força a água a alturas de até 40 metros, o que significa que a água tem o poder de lançar qualquer coisa até a altura de um prédio de 10 andares. Além disso, a água desse geyser pode atingir temperaturas de até 240 graus Celsius. Portanto, a decisão idiota de pular no geyser o deixaria com duas opções: ferver até a morte ou cair até a morte. Quer dizer, a terceira opção é ficar bem longe disso, mas eu vou deixar você decidir. Meu jeito ninja. Se você é fã de anime, esse próximo corpo d'água cheio de turbulência é perfeito para você. No Japão, o Estreito de Naruto é um canal entre a cidade com o mesmo nome, em Tokushima, e a ilha de Awaji, em Hyogo. Ele pode ter menos do que 2 km de comprimento, mas conecta o Oceano Pacífico ao Mar Continental, e quando as marés sobem e descem 2 vezes por dia, algo incrível acontece, como a quantidade enorme de água é empurrada para dentro ou puxada para fora dessa área. A maré cria uma diferença no nível da água de até 1,5 m entre os dois lados. E como o estreito é realmente muito estreito, a água que passa por ali, a uma velocidade de até 19 km por hora, cria uma série de enormes redemoinhos, com cerca de 20 metros de diâmetro. Esses são os redemoinhos de Naruto, e foram uma inspiração direta para o nome Narutomaki, um bolinho de peixe em espiral que, por sua vez, inspirou o nome do Naruto Uzumaki, um dos personagens de anime mais populares do mundo, cujo nome é literalmente traduzido como Espiral de Naruto. Eu falei que os fãs de anime iam gostar disso. Embora os redemoinhos em si não sejam fortes o bastante a ponto de serem perigosos para os barcos, nadadores solitários precisam evitar o estreito, pois podem ser facilmente vencidos pelas correntes. Um exemplo disso aconteceu em 2014, quando um destemido fotógrafo subaquático, que queria registrar imagens de um redemoinho bem menor na Cornualha, Reino Unido, não conseguiu retornar à superfície. Embora o redemoinho parecesse pequeno, a correnteza que ele criou teve o poder de arrastar o fotógrafo para baixo e prendê-lo lá, sem nenhum equipamento de respiração, o que acabou sendo fatal. Então, um aviso para todos os fãs de anime: a menos que você tenha dominado a técnica de andar sobre a água, eu recomendo usar um barco. Reserva de risco. Nadar em águas naturais pode parecer uma ótima ideia em um dia quente, mas se você decidir dar umas braçadas em um reservatório, você vai ter mais com o que se preocupar do que apenas esquecer o protetor solar. Os lagos naturais e as represas feitas pelo homem podem ser muito parecidos, mas reservatórios artificiais costumam ser construídos para o controle de enchentes e, por isso, tem alguns detalhes que os tornam realmente perigosos. Veja, por exemplo, o Lago Berryessa, na Califórnia, que é sustentado pela imponente represa Monticello, com 93 metros de altura. O reservatório se estende por mais de 25 km e, quando está cheio, pode atingir 84 metros de profundidade.
No entanto, se esse nível se exceder por causa de uma chuva forte e ameaçar transbordar a represa, a arma secreta de Barry essa entra em ação. Trata-se de um vertedouro com mais de 22 metros de diâmetro, que é conhecido na região como Glory Hole. Não pode ser. Que é isso, Califórnia? Fala sério. Mas enfim, o buraco da Glória canaliza água em uma queda de 61 metros até a base da represa, onde o diâmetro diminui para cerca de 9 metros de largura. Com esse design, o vertedouro pode drenar no máximo 1.360 metros cúbicos de água, o que dá mais ou menos 1,6 milhão de litros por segundo. Isso equivale a quase metade da água utilizada para encher uma piscina olímpica, o que significa que o vertedouro gera uma corrente muito forte quando está em uso. Mas apesar dos avisos e até mesmo de haver uma área isolada, isso não é o suficiente para impedir que pessoas tentem a sorte. Em 97, após fortes chuvas, uma mulher decidiu provar sua coragem, ignorando todos os avisos e nadando perto do buraco da Glória. Sem forças para enfrentar a correnteza, ela foi puxada para a boca do vertedouro. Quando percebeu seu erro, ela se agarrou à borda e conseguiu se segurar, mas o buraco da Glória fica a quilômetros de distância do ponto de socorro mais próximo, e depois de 20 minutos, ela perdeu o equilíbrio e foi arrastada para baixo. Pois é, não tem como sobreviver a um incidente como esse. Mas apesar da gravidade de histórias como essa, elas não são suficientes para desencorajar algumas pessoas, como esses dois pescadores na represa de Lady Bower, no Reino Unido, que parecem ter um apetite pela morte. Ao contrário de Barry essa, Lady Bower não tem apenas um, mas dois vertedouros enormes, carinhosamente apelidados de ralinhos. Cada um tem 24 metros de diâmetro, com um canal com queda livre de 20 metros, que despeja água de volta no rio, do outro lado da represa, por meio de uma grade. Eles podem não ter o mesmo tamanho de queda que Barry essa, mas com esses degraus de pedra escalonados, eu diria que ser arrastado para dentro dessa cratera aquática seria bem mais doloroso. A empresa que administra a represa permite que as pessoas pesquem, andem de barco e nadem nela, mas orienta que todos fiquem longe dos vertedouros. Um aviso que, ao que parece, aqueles pescadores idiotas não entenderam. Por sorte, até o momento, nenhuma fatalidade foi registrada em nenhum dos vertedouros. E espero que continue assim. Eu aqui não vou nadar em corpos d'água que têm buracos gigantes. Buracão. Em muitos desses lagos, pode ser difícil identificar o que realmente os torna tão perigosos à primeira vista. Mas esse problema não acontece com o... Meu Deus, quem é que escolhe esses nomes? Buracão, na África do Sul. Antes, o local era conhecido como Mina Kimberley e costumava ser uma jazida de diamantes a céu aberto. Quando o trabalho começou lá, em 1871, a escavação avançou até que o poço tivesse quase 450 metros de largura e 240 de profundidade, ou seja, fundo bastante para acomodar um prédio de quase 80 andares. À medida que a profundidade aumentava, a única maneira dos mineiros entrarem e saírem era por meio de uma série de teleféricos que desafiavam a morte e levavam até a área de trabalho da mina. Porém, em 1914, depois de 22 milhões de toneladas de rocha terem sido escavadas, além de mais 3 toneladas de diamante, o trabalho na mina foi interrompido. As bombas de água instaladas no fundo para evitar que o buraco ficasse inundado foram removidas, e a água o preencheu naturalmente até a linha do lençol freático. Parte da mina foi tapada, o que resultou na profundidade final de cerca de 215 metros, dos quais 41 deles são preenchidos com água no fundo do buracão. Cercada por uma escarpa rochosa, as paredes da mina são quase impossíveis de escalar, como um pequeno cãozinho azarado descobriu em 2013. O pobre animal caiu sem querer no buraco e durante vários dias nadou desesperadamente de um lado para o outro, na esperança de encontrar uma saída em meio às rochas íngremes. No final, alguns aventureiros o avistaram, jogaram comida para ele e chamaram os serviços de emergência, mas os funcionários estavam hesitantes em ajudar. As paredes da mina são bastante instáveis e eles não tinham cordas longas o bastante para descer alguém. Eles fizeram várias tentativas frustradas de resgatar o cão, mas foi apenas no 8º dia, quando uma equipe de 7 pessoas foi enviada para o local com sistemas de roldanas e cordas, que eles conseguiram içar o cachorro para fora. Portanto, a menos que você seja muito bom em caminhar sobre a água e escalar superfícies verticais rochosas, muito escorregadias sem ajuda, eu não recomendo mergulhar nessa armadilha mortal. Praia Mortal. Uau, dá só uma olhada nesse lugar. Água cristalina, areia dourada, céu azul, é uma praia perfeita para se nadar, não é mesmo? Mas espera aí, por que motivo as pessoas estão nadando nessa piscina minúscula e não estão curtindo o oceano? Bom, porque elas são espertas. Esse é o motivo. Veja bem, essa é a praia de Hanakapiai, localizada na ilha havaiana de Kauai. Apesar do cenário deslumbrante, essa é uma das praias mais mortais do mundo, com muitos casos de pessoas, mais ou menos 100 delas ou mais, que foram arrastadas para o mar ao longo dos anos e nunca mais voltaram. As placas de sinalização alertam para esse perigo, mas os turistas continuam ignorando.
Afinal, não parece tão perigoso assim, à primeira vista. No entanto, ao contrário da maioria das praias ao longo da costa de Kauai, não existe uma grande barreira de corais naquela área. Por isso, não há nada que impeça as fortes correntes oceânicas de quebrar na beira da praia com toda a força, rolando sobre a areia e arrastando turistas descuidados mar adentro. Além disso, não há salva-vidas aqui, portanto, se você for arrastado para o mar, vai estar por conta própria. E é por isso que eu nunca tiro minhas boias de braço quando eu vou pra praia. Ha! Perigo multicolorido. Muitos corpos d'água podem parecer atraentes graças à sua incrível coloração, embora nem sempre sejam tons de azul. O Lago Hillier, na Austrália, por exemplo, é famoso por sua água cor-de-rosa brilhante. Localizado no litoral de Middle Island, o lago de 610 metros de comprimento é separado do oceano por uma faixa estreita de terra e tem uma tonalidade rosa tão viva que parece quase falsa. A água super salgada adquire essa cor devido a uma mistura de bactérias e algas de cor vermelha que vivem ali. Ambas contêm carotenoides vermelhos, que são pigmentos que ajudam a protegê-las do ambiente extremo, com alta quantidade de sal. Mas, apesar de todo o alto teor de sal, essa água não é perigosa, a menos que seja ingerida em grandes quantidades. Então, esse é o paraíso cor-de-rosa de qualquer influencer. Eu só espero que eles não tentem beber essa água para ganhar alguns likes. Já do outro lado do mundo, existe um lago colorido, no qual muitos influencers adorariam tirar uma foto. De relance, parece que a água é feita de esmeraldas líquidas. Mas antes que qualquer influencer comece a pensar em qual seria o melhor filtro, esse não é um lago apropriado para uma sessão de fotos. Para começar, ele está localizado na cratera de um vulcão ativo no México, conhecido como El Chichón. Depois de uma erupção devastadora, em 1982, a cratera do vulcão ficou com mais ou menos 130 metros de profundidade, embora a extensão do lago em si seja variável. Uma série de fontes superaquecidas canaliza a água subterrânea do fundo da cratera para o lago, mas ela não é perigosa apenas por ser quente. Gases vulcânicos mortais do magma abaixo são dissolvidos na água, como o dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e fluoreto de hidrogênio. Esses gases não apenas dão ao lago sua cor verde vibrante, mas também deixam a água ácida, muito ácida. Após a erupção, em 1982, o lago que se formou na cratera no ano seguinte tinha um pH de 0,5. Para você ter uma ideia, esse é o mesmo pH do ácido de bateria, mas os componentes sulfúricos o tornam ainda mais mortal. Portanto, se o que você está buscando é um plano de fundo para suas fotos do Instagram, eu sugiro escolher um outro lugar, a menos que você queira que seus seguidores acompanhem sua história de recuperação no hospital. O Grande Poço. Se você visitar a cidade de Butte, em Montana, vai perceber que ela se parece com qualquer outra cidade americana típica. Isso até você avistar o poço de 1,6 km de comprimento e 800 metros de largura, à espreita na periferia da cidade, com aproximadamente 540 metros de profundidade e cheio de um líquido marrom avermelhado que só pode ser descrito como macabro. Esse é o Poço de Berkeley. O local era uma mina de cobre a céu aberto, escavada na década de 1950, mas que foi fechada apenas 30 anos depois, em 1982, quando sua lucratividade despencou. Eles desligaram as bombas que mantinham a água subterrânea sob controle, e a mina foi deixada para inundar. No entanto, a água que inundou o poço absorveu produtos químicos e metais da rocha ao redor, como arsênico, cádmio, zinco e ácido sulfúrico, o que deu à água sua cor perturbadora. Mas isso não é tudo. Um tempo depois, em 1995, um bando de 342 gansos da neve, que estavam migrando pela região, desceu até o lago para descansar e escapar de uma tempestade. Mas mal sabiam eles que o lago tinha um pH de 2,5, ou seja, era muito ácido. A acidez do lago era quase igual à do suco de limão, e as pobres aves foram encontradas todas sem vida no dia seguinte, cheias de feridas de queimaduras. Esse incidente dramático fez com que o estado de Montana tratasse a água do poço, mas ela ainda é incrivelmente tóxica, tanto que o programa de proteção às aves aquáticas do Poço Berkeley foi criado para impedir que pássaros pousassem ali. E sabe como é o ditado popular, né? Se os pássaros não podem entrar nessa água, então você também não pode. Ok, isso não é bem o ditado popular, mas a mensagem ainda fica a mesma. Não nade no grande poço tóxico. Obrigado. Depois dessa, eu acho que eu não vou precisar mais da minha sunguinha tão cedo. Mas e aí? Algum desses corpos d'água horríveis fez você perder a vontade de nadar para sempre? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.